Abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18. Louvado é o nome de Jesus, versículo 41. E o versículo 40 até o versículo 43. Eu estive meditando nessa passagem. Enquanto os irmãos encontram aí. Isso. Lucas 18, 41, até o versículo de número 43. Na terça-feira nós temos um estudo bíblico, sim ou não? Nós estamos ensinando sobre o quê? Meditando sobre o quê? É interessante, não é? Esses dias atrás nós tínhamos faixa de 4.035 seguidores no Instagram. Quem não está seguindo o Instagram, inclusive o pastor Francelino, depois o senhor segue lá, pastor. Quem não está seguindo aí, siga, porque eu estou entrando nos Instagram dos irmãos aí, estou vendo o que os irmãos estão seguindo ou não, tá? Mas eu falo assim com o pastor Francisco, porque ele me conhece. Passou batido, ele está seguindo o céu azul, mas não está seguindo aqui. Mas passou batido. Mas olha só, tínhamos 4.035 seguidores. Tem uns irmãos aqui também que eu estou olhando para esse lado aqui, que tem Instagram, não está lá também não. Quando eu fiz a postagem do estudo sobre tatuagem, nós perdemos rapidamente cerca de 300 e poucos seguidores. Crentes, pastores, todos crentes, não sei, não dá para saber quem deixou de seguir. É claro que lá nós temos seguidores que são crentes, temos seguidores que não são crentes. É uma coisa que às vezes tem umas pessoas ali que são seguidores que a gente até olha, nossa, mas eu até questionei isso aí, né? E eu tive uma palavra de uma pessoa, um irmão, ministro do evangelho também. Ele disse o seguinte: pastor, não impeça essas pessoas de seguir, não vai lá e tire elas não, porque o senhor tem um conteúdo bom no Instagram. Essas pessoas talvez nunca vão ser evangelizadas por outra pessoa, mas um versículo desse, uma mensagem dessa que o senhor tem sempre postado, essa pessoa, queira ou não, ela vai ler, ela vai aparecer lá para ela. É uma forma de evangelizar. E de verdade eu sei, eles não vão, por estar nos seguindo, eles não vão mudar a nossa concepção, mas nós podemos mudar a concepção deles, né? Esse assunto de tatuagem, ele causou um alvoroço, não é? Aqui no campo, fora do campo, e muitas pessoas estão com muitas dúvidas, né? Outros já queriam que chegasse rápido nesse assunto para dizer se pode ou se não pode. O problema não é nós sabermos se pode ou se não pode. Nós temos que entender o alcance de uma tatuagem. Não é o pode ou não pode, é simplificar demais o evangelho. É simplificar demais um relacionamento. Um relacionamento tem que ser explicado o que pode, o que não pode, mas baseado em algo que é fundamentado. Nós estejamos sempre prontos para dizer a razão da nossa fé. É o que a Bíblia Sagrada diz. E quando a Bíblia diz estejamos sempre prontos para dizer a razão da nossa fé, a palavra razão quer dizer do que você pondera, do que você analisa. Nós não somos crentes de oba-oba, viemos porque não tínhamos mais nada para fazer. Não, nós temos uma razão, nós pensamos, nós fizemos a escolha de servir a Jesus. É a razão que nós temos. Então estejamos sempre prontos, ou seja, tenhamos pronto na nossa fala o fundamento por que nós cremos. Tenhamos em nós, e o que nós estamos aprendendo nesse seminário sobre tatuagem, por que pode e por que não pode. Vamos ver se pode, se não pode, tá bom? Vou apresentar para vocês também a ferramenta de extrair tatuagem. O povo daí do mundo não sabe, mas tem uma ferramenta de extrair tatuagem, caso não seja
a pessoa não queira mais. Terça agora eu devo apresentar uma ferramenta. O que é que a senhora está rindo? Terça-feira a gente fala, não é? Então terça-feira, venha, traga mais uma pessoa, tem lugar ali em cima, estamos aumentando aí os números de poltronas, não é? Venha e venha preparado para ouvir a palavra de Deus. Quinta-feira, escola de profetas, eu dou sequência ao estudo sobre homilética, a arte de pregar. Quinta-feira, melhor dizendo, não é? Versículo de número 41 está dizendo, volta um pouquinho, volta 2 versículos aí para trás. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, quem pergunta é Jesus: que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Só até aí, tá bom. Deus abençoe, pode tomar vossos assentos, obrigado. Esses dias atrás eu ministrei essa palavra na campanha. Eu quero ver. Quem participou dessa campanha? Quem recebeu milagre nessa campanha aí? O Senhor manifestou para algumas pessoas. Hoje eu quero pensar com os irmãos. Eu estava meditando sobre essa palavra e Deus encheu meu coração. O que fazer quando nós temos uma sentença decretada sobre a nossa vida? O que fazer quando parece que não vai mais haver coisa nova? O que fazer quando parece que o que nós tínhamos para viver, nós já vivemos? O que fazer quando o vislumbrar de algo novo já se tornou uma coisa que é impensável para nós? Há pessoas que chegam em um determinado estágio da sua caminhada, tanto secular quanto ministerial, e ministerial eu quero aqui ampliar isso para todos os irmãos, porque Deus deu ministério para todos nós. Assumamos ou não, nós o temos, o ministério individual de cada um. Tem pessoas que eles sentam em cima da sua chamada, do seu ministério. Tem pessoas que pegam esse ministério e os exercem. Tem pessoas que escolhem esconder-se. Tem pessoas que escolhem ocultarem. Tem pessoas que escolhem não continuar, não ir. Tem pessoas que escolhem uma vida de inércia, de tranquilidade. Tem pessoas que escolhem uma vida de apatia, e não são poucos que estão apáticos na igreja. Não são poucos aqueles que definiram em um determinado momento da sua vida: não vamos mais continuar a caminhada, ou não vamos pegar esse caminho, eu não quero continuar a caminhar este caminho, eu não quero andar por este caminho, eu não quero envolver com esse caminho. Aparentemente na nossa vida, e não poucas vezes, nós sempre somos assolados por tempestades, por ventos, por situações que acabam nos incomodando, e nós muitas vezes nos perguntamos o porquê, mas nós não estamos interessados em ouvir a resposta que Deus tem para aquela situação que nós estamos passando.
Porque a situação que a gente está passando, a resposta muitas vezes é por causa da tranquilidade que nós estamos tendo com relação àquilo que nós deveríamos estar exercendo, aquilo que nós deveríamos estar praticando, aquilo que nós deveríamos estar desenvolvendo. Muitas vezes os ventos sopram na nossa vida e é justamente para que a gente possa estar sendo despertados, para que a gente possa estar ficando alertas. Por exemplo, tem gente que foi acometido desse vírus e quando estava lá que não tinha condição de respirar, a coisa que ele mais queria era poder estar na igreja para poder cantar. Eu não vou deixar mais de cantar, eu quero ter oportunidade, Jesus, me dá oportunidade. Se eu for para a igreja, quando começar os hinos da harpa, eu sou o primeiro a começar a cantar esses hinos da harpa, porque eu quero ter fôlego para cantar. Às vezes, quando vem situações adversas sobre nós, nós somos levados a pensar, ponderar, fazer uma análise crítica da nossa vida, como nós estamos vivendo. É só acontecer alguma coisa que sai da normalidade para a gente começar a procurar onde que está o erro, onde está o problema, onde está a minha ação está contrária àquilo que deveria ser. Mas o que acontece é que nós não gostamos das respostas. E geralmente a resposta ela está em nós mesmos. Nós queremos ouvir uma resposta de Deus, e frequentemente quando a gente quer ouvir uma resposta de Deus, o Espírito Santo automaticamente já começa a falar no nosso coração, mas nós trancamos o coração, os ouvidos espirituais para aquela resposta, porque a gente acha que aquela resposta é nossa, e nós queremos ouvir uma voz como de trovão: meu filho amado, é isso que eu te digo nessa tarde. A gente quer ouvir isso, a gente não quer ouvir a voz lá do coração, lá da alma, nós não queremos, porque a voz lá do coração, da alma, sabe o que é que nós estamos errando, onde nós estamos falhando. Meditando sobre esse texto, nós temos aqui um homem que estava com a sentença sobre a sua vida. Não tem mais para ele uma possibilidade de melhora, já está decretado. Tem muitas pessoas que estão vivendo essas situações na sua vida. Parece que vive uma situação decretada, uma sentença que foi decretada, não vai haver mudança. O casamento dela é aquele casamento frio, morno, um casamento de sobe, desce, tem dia que está bom, tem dia que está ruim. O casamento dele tem dia que está supimpa, tem dia que está despimpa. Se é que tem essa palavra? Se não tiver, nós podemos inserir ela aí, né? Tem gente que está bem, tem dia que está bem no trabalho, tem dia que não está bem no trabalho. Tem gente que está bem na igreja, tem dia que não está bem na igreja. Tem dia que está firme, potente aquela coisa, tem outro dia que já chega, nem quer vir para a igreja. Nós vivenciamos essas situações constantemente na nossa vida. Tem maridos que vieram para a igreja vindo com as esposas e vice-versa. Daqui a pouco estão vindo sozinhos, sozinhas, não vem mais. Por quê? Porque uma situação aconteceu e algo fez com que essa pessoa ela vivenciasse uma situação onde está decretada: eu não quero, não tem jeito de mudar, não tem jeito de mudança, não quero. Nós vivenciamos essas coisas na nossa vida e é preciso ter uma força para vencer, para superar. E essa força ela é encontrada dentro da palavra de Deus. Essa força ela é encontrada com a manifestação da palavra, com a presença do Espírito Santo de Deus. E com algumas atitudes nossas. Com algumas atitudes nossas, porque as nossas atitudes, elas têm um poder muito grande na esfera espiritual. Quem não faz nada, o céu não move para quem não faz nada. Quem faz alguma coisa, o céu se move para quem faz alguma coisa.
Pois bem, nós vamos observar que não poucas pessoas dentro dessa palavra chegaram até Jesus com uma sentença decretada. Outras, Jesus passou por elas e elas estavam com a sentença decretada. Não vai ter mudança, eu já acostumei com isso. Eu já acostumei com essa vidinha ruim. Eu já acostumei com essa vidinha mais ou menos, eu já acostumei. Eu já acostumei com esse relacionamento conjugal ruim. Não gosto, mas já acostumei. Eu já acostumei com essa vidinha de vir para o culto, sentar, não ter coragem ou força para levantar a mão. Eu já acostumei. E eu não canso de dizer, nós fomos chamados para ser adoradores, nós não fomos chamados para ser frequentador de culto. É interessante que a gente quer que a mão de Deus se mova, sim ou não? Quantos querem que a mão de Deus se mova? Nós queremos que a mão de Deus se mova, mas nós não queremos mover a nossa mão, percebe isso? Nós queremos que a mão de Deus no culto se mova, mas a nossa mão nós não movemos. Os nossos pés nós não movemos, a nossa língua nós não movemos. Nós queremos que Deus mova o céu, mas nós não queremos mover o nosso mundo para Ele, o nosso mundo interior. Nós queremos que Ele mova o reino dEle em nosso favor, mas nós não queremos nada que envolva mover, porque não tem necessidade. Para Deus não tem necessidade que a gente mova para Ele. Tem? Sim ou não? Tem. É engraçado que nós queremos o céu mover, mas nós não movemos. Às vezes eu fico aqui olhando e eu digo, levanta a mão, adora, declare isso. E a pessoa, mesmo de máscara, a gente dá para ver esse movimento maxilar. Nada, não levanta a mão, mas quer que a mão de Deus mova. Nós estamos aqui, pastor, por que o senhor quer chegar com isso? Porque nós estamos diante de situações que nós somos as mesmas pessoas que enfrentam situações, como as mesmas pessoas que enfrentaram situações aqui, que encontraram com Jesus ou que Jesus passou por elas. E eu quero te dizer uma coisa, existem pessoas dentro da igreja, essas duas classes, de pessoas que encontram com Jesus dentro da igreja, e tem pessoas dentro da igreja que Jesus passa por elas. Ele vai parar de acordo com a sua ação, de acordo com a minha atitude, de acordo com a minha ação, é que se ele vai parar ou não. O que é necessário entender aqui nessa noite é que nós não podemos continuar ou aceitar uma vida menor, menos frutífera ou infrutífera daquilo que Deus tem para nós. Porque Ele diz, a palavra de Deus para mim e para você é que nós frutificaremos 30, 60, 100 por 1. Isso é muito fruto. Mesmo 30 por 1 é muito fruto. Você jogou uma semente, frutificou 30. É uma vida frutífera. Mas nós sabemos que existem pessoas, e não são poucas dentro da igreja, que estão vivendo uma vida infrutífera em todos os aspectos. Uma vida sem alegria, uma vida sem realizações, porque olha, não tem jeito mais, não vai melhorar, não vai modificar, eu não vou alcançar nada, não vai modificar nada, vai continuar desse jeito, não tem solução, eu já acostumei com isso, são 30, 40, 50 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos vivendo isso, eu já acostumei com isso. Eu quero te dizer que Deus nessa noite quer tirar você dessa zona de insucesso, Eu não sei o que te colocou nessa zona de insucesso, eu não sei o que colocou você nessa zona parada, onde não há ação nenhuma, onde não há um movimento algum. Eu não sei o que te colocou, mas eu sei o que pode te tirar dessa zona de paradismo espiritual. E isso é a ação poderosa desta palavra.
quem não tem um casamento frutífero, alegre, feliz, a partir de hoje vai começar o vislumbrar de um novo dia no casamento. Pastor, mas já tem tanto tempo. Eu quero te dizer que está repreendido esse espírito de incredulidade, está repreendido esse espírito de oposição, está repreendido esse espírito de falta de fé, está repreendido esse espírito de dureza de coração, porque a palavra de Deus é que destrói estruturas espirituais que são nocivas à nossa vida e o nosso elevo espiritual. Uma coisa interessante que eu lembro, que eu vejo nesse texto, é que esse moço, quando ele é trazido até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Aí Jesus fala: então vê. Ele não começa a dizer as impossibilidades. Tem tanto tempo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Espera aí, Jesus, não realiza um milagre agora não. Espera aí que eu tenho que falar das impossibilidades. Espera aí que eu tenho que te falar das circunstâncias. Só tem que primeiro saber das circunstâncias. Só tem que primeiro saber a história. Por que é que eu fiquei cego? O que é que tirou minha visão? Jesus não quer saber a tua história. O que tirou a visão? Jesus quer realizar um milagre. Jesus quer trazer a visão. Jesus quer trazer algo novo para a tua vida. Jesus quer mudar a sentença. Ele quer mudar a sentença. É interessante que não poucas vezes, mas não poucas mesmo, a gente acha que o nosso problema, ele não tem solução. A gente coloca, vai remontando a história, vai remontando os acontecimentos, vai remontando as coisas, chega numa posição de que não tem jeito. Vou conviver com isso, vou continuar com isso. Meu ministério vai ser isso. Até começou bem, mas depois deu uma diminuída, depois deu uma descida e vem uma descendente, já aí há muitos anos. Jesus não tem interesse nisso. E muitas vezes as pessoas que estão sofrendo situações de uma sentença decretada é porque elas estão aceitando a situação que lhes foi imposta, quer seja por si mesmo, quer seja por circunstâncias adversas à sua vontade e à minha vontade. Nós vamos observar dentro desse texto aqui, é que esse moço, ele é como eu e você. Ele é como nós. Um cego que todos os dias se assentava na beira daquele caminho. Todos os dias. Todos os dias ele ele ouvia pessoas passando por ali. Era um local movimentadíssimo. Por isso ele estava ali, porque como era um local que tinha muitas pessoas, elas iriam dar uma esmola para ele, e ele ia receber um barulhinho ali na sua latinha, ou no seu saquinho, de alguma moedinha que caísse. Às vezes nós temos uma postura igual desse cego. A gente contenta com esmolas, a gente contenta com coisinhas pequenas, quando Deus tem algo grande para mim e para você, mas que nós não queremos ver. Por quê? Porque o diabo cegou a nossa visão espiritual. Esse moço, ele era cego fisicamente. Esse moço, o diabo conseguiu cegar-lhe. Por que eu digo diabo? Foi o diabo que foi, é o pecado. O pecado, ele é responsável por a entrada de todas as enfermidades sobre a face dessa terra. Então a cegueira não é de Deus, a cegueira foi advinda a origem por causa do diabo. Foi ele que colocou a cegueira. Ela passa a operar através do pecado. O diabo, ele consegue tocar na minha vida física. Ele tira a minha audição. Diga comigo, o pecado tira a minha audição, tira a minha visão física.
mas não a espiritual. O pecado pode tocar minha visão física, pode tocar minha visão espiritual, minha visão, a minha audição física, pode. Mas se eu tiver postura, eu não fico cego espiritualmente, eu não fico surdo espiritualmente. Tem pessoas que elas sofrem de uma deficiência na visão, que ela nasce cega. Outros sofrem uma deficiência na visão, que ela é degenerativa. Com o passar dos anos, ela vai perdendo a visão, até perder a visão por completo. E aí, não se pode fazer nada. A pessoa, não é mais o caso de um transplante de córnea, é irreversível a cegueira dela. No âmbito espiritual, nós podemos fazer alguma coisa, sempre podemos reverter a cegueira espiritual, sempre podemos impedir que a cegueira espiritual se instale, sempre podemos reverter a surdez espiritual, e sempre podemos impedir que a surdez espiritual entre na minha vida e na tua vida. Está em nós. No físico, nós podemos até tentar, e muitas vezes vai sair da nossa força, vai sair do nosso alcance, vai sair das nossas possibilidades, mas a gente pode ficar cego no âmbito físico. Pode sair da minha capacidade, da minha força, pode sair da alçada da medicina, e a pessoa vai ficar surda. Mas no que tange a vida espiritual, é possível ficar cego espiritualmente? É possível ficar surdo espiritualmente? Mas não é irreversível. Não é. É possível não ficarmos cegos espiritualmente, porque aí depende de mim, de você, não depende de médicos. Não depende do poder da medicina mundana, não. Depende do poder maravilhoso daquele que veio para dar vista aos cegos. Quando Jesus falou, eu vim para dar vista aos cegos, Ele não estava dizendo de vista aos cegos que eram fisicamente cegos. Ele veio para trazer vista para o Wesley, que nasceu em um mundo pecaminoso, que nasceu em uma família que não temia a Deus. Um dia raiou a luz dele nos meus olhos e tirou a minha cegueira, como raiou na tua vista também, na tua visão também, retirando a cegueira espiritual, para que contemplássemos a grandeza e o poder de Deus. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida. A cegueira espiritual tem tentado fazer com que você não vislumbre dias melhores, mas nessa noite eu repreendo o espírito de cegueira espiritual, e você vai ver dias diferentes do que esse que você está vendo. Quem pode aplaudir o nome de Jesus e dar glória ao nome dele? Quem não consegue ver dias melhores é porque está cego espiritualmente. Ah, pastor, não vai melhorar. Você está cego espiritualmente. Ah, pastor, não dá certo. Isso aí não vai. Você está surdo espiritualmente. Você não está permitindo a palavra de Deus entrar. Porque se você permitir a palavra de Deus entrar, Ele vai entrar, vai fazer um banquete e vai cear com você, vai festejar com você. O que é sentença de derrota passa a ser local de exaltação. É interessante que tudo depende da atitude minha e sua, sim ou não? Sim. Deus está pronto a mover, mas eu e você estamos prontos a nos mover? O que é que nós estamos prontos a fazer por Ele? Aí eu venho para a igreja, e aí? O que é que adianta vir para a igreja e não ter postura, atitudes espirituais? Quando Deus move ao nosso favor, nós não vemos o braço dele movendo espiritualmente, não vemos.
muitas vezes nós sentimos Ele se movendo. Sabe o que Deus quer para mim e para você? Ele quer sentir eu e você nos movendo perante Ele. Nos movendo perante Ele. É interessante que aquele moço, ele está sentado à beira do caminho. Agora pense comigo. Era a rotina dele estar ali naquele caminho, sim ou não? Era a rotina ele estar ali naquele caminho, sim ou não? O cego, era a rotina ele estar naquele caminho. Todos os dias uma multidão de pessoas. Lembre de uma coisa, naquela época, Jerusalém era dominado pelo Império Romano, um dos maiores impérios de toda a terra, que alcançou várias e longínquas terras. Era um local, um centro de peregrinações. Jerusalém, as circunvizinhanças, eram rotas de povos, nações estarem andando para lá e para cá. E era a rota de pessoas que eram religiosas. A religiosidade imperava naquela época. A religião, ela era exercida, executada nas ruas. Poucos eram os templos, poucos. Mas ela era exercida, praticada, na sua maioria, nas ruas. Agora pense comigo. Bartimeu está em um outro dia na sua vida, novamente sentado, ali, na beira do caminho. Um dia como outro qualquer. Um dia como esse culto para você. Mais um culto. Para Bartimeu era mais um dia. Para mim e para você, mais um culto. Para Bartimeu, ele carrega os apetrechos, a capa que identifica que ele era um pai de família. Ele carrega ou a latinha, acredito que não tinha a latinha. Ele carrega um saquinho, um embornalzinho, e está ali estendendo para as pessoas. Ele deve forrar o chão. Mas um dia, assim como esse culto hoje, mais um culto. Mas Bartimeu vai para aquele lugar, ele está ali, e naquele dia Jesus vai passar ali. E se Bartimeu não faz nada? E se Bartimeu não tem atitude? E se Bartimeu não tem uma visão espiritual? Porque uma coisa é, Bartimeu era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Talvez Bartimeu tenha uma grande diferença de muitas pessoas aqui. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele enxergava espiritualmente. Talvez muitos de nós nos dias atuais, presbítero João Vicente, não somos cegos fisicamente, estamos cegos espiritualmente. Porque nós não conseguimos mais contemplar nos nossos cultos, e não é o culto da igreja, porque o culto da igreja é feito pelos cultos individuais. Se você reclama do culto da igreja, é porque o seu culto individual não está sendo bom. É o culto individual que faz o mover espiritual. Bartimeu está mais um dia ali, novamente naquele lugar, mas e Jesus está passando, e se, porque nós somos compostos ou feitos dos nossos e se isso não acontecer, e se isso acontecer, e se eu não fizer isso, e se eu fizer isso, e se eu não falasse isso, e se eu não tivesse feito isso, a vida poderia ser diferente, o milagre poderia ter vindo, meu casamento poderia ter sido salvo, minha vida ministerial poderia estar fluindo,
minha carreira profissional poderia estar indo de vento em popa. E se? O e se, ele está linkado com tudo que está gerado pelas nossas atitudes. E se eu faço? E se eu não faço? Bartimeu está sentado, e se naquele dia ele não faz nada? Jesus, a Bíblia Sagrada vai falar que Jesus passou por Bartimeu. Jesus passa. E aí o que Bartimeu poderia entender? Irmão, ali era um tropelo de gente o tempo inteiro. Ali não é que aquele dia foi diferente, não, aquele dia era normal. Como o culto de hoje, normal. Aquele dia tinha um fluir de gente, talvez um pouco de multidão mais aguçada, mais avivada, mais barulhenta, mas ali era um tropelo de gente o tempo inteiro, porque era uma passagem que, inclusive, onde Bartimeu estava, acostumado a ficar lá, porque passava muita gente. Era a mesma coisa de ficar lá de frente ao Pátio Brasil. Passa cerca de 150 mil pessoas por dia ali naquele pedaço, cruzando aquela faixa de pedestres. Ir para lá e pegar a moedinha, e sentar lá e vai ter a moedinha, Tem um, não sei se vocês conhecem, o Ivanildo. Quem conhece o Ivanildo? Que está no skate. Conhece, Fábio? O Ivanildo que está no skate. Agora, depois que eu identifiquei o Ivanildo que está no skate, quem conhece o Ivanildo que está no skate? Levanta a mão. Serão só os mesmos mesmo? Levanta a mão aí. São só os mesmos. O Ivanildo que está no skate. Quantos conhecem a história do Ivanildo que está no skate? Poucos. O Ivanildo tem uma casa de 2 andares. O Ivanildo, a casa dele, talvez ela tenha móveis melhores do que os meus e os teus, na casa dele. Sabe de onde é tirado? De cima do skate, andando para lá e para cá. E se o Ivanildo não batesse na janela, na porta, na janela não dá porque ele não alcança, não batesse na porta do carro? E se o Ivanildo ficasse lamuriando e lastimando? Estou com a sentença decretada sobre a minha vida. Não adianta ir. Não adianta eu ir para lá. Eu vou receber a ajuda do governo. Eu vou me inscrever nos programas sociais. Eu vou viver da esmolazinha do governo. O Ivanildo, um dia, ele descobre que o melhor jeito para ele não era ficar parado. Porque parado era limitado o recurso que ele ia receber. Então ele se coloca em cima de um skate e vai andar embrenhando-se no meio dos carros, quando os carros param no farol, no semáforo. E o Ivanildo coloca uma faixa, e sempre ele tem uma faixa que ela é impositiva, né? No bom sentido. O Ivanildo, ele traz uma mensagem, né? E ele é criativo. E se ele, até festa de 15 anos, ele fez para a filha dele. A filha do Ivanildo que está no skate está completando 15 anos. Ajude o Ivanildo a fazer a festinha de 15 anos da sua filha. Você pode contribuir. Fez a festa de 15 anos. E se ele não fosse lá, a menina dele não tinha a festa de 15 anos. Se Bartimeu está ouvindo que tem algo diferente, eu não estou vendo, mas eu estou ouvindo, tem alguma coisa diferente, e esse algo que tem diferente pode mudar a minha história. Eu não estou vendo nem quem é, mas parece que tem um barulho aí, que ele já é suficiente para poder entrar aqui nos meus ouvidos, chegar na minha situação e eu analisar:
pode mudar a minha história. A decisão do milagre acontecer na minha vida e na tua vida não está em Jesus. A decisão do milagre acontecer na minha vida e na tua vida. Põe o versículo de número 42 aí, por favor. A decisão do milagre acontecer na minha vida e na tua vida não depende de Jesus. A decisão depende de mim e de você. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aí Jesus então fala: vê, a tua fé te salvou desse estado de cegueira. A tua crença, o teu acreditar te salvou. Por quê? Porque Jesus é o doador do milagre, sim ou não? Sim. Estou perguntando à igreja: Jesus é o doador do milagre, sim ou não? Sim. Ele abençoa todo mundo, sim ou não? Incondicionalmente. Só que a questão está em como eu chego diante dele. É como eu aplico, eu exercito a minha fé. É como eu honro ele diante da minha vida, diante do meu problema. É se eu o vejo como Deus ou eu o vejo como resolvedor de problema. Se eu o glorifico como Deus ou se eu me aproximo diante dele como se ele fosse o meu chefe de repartição. Vê, tua fé decide o milagre. Repita comigo: a minha fé. Não, a minha fé define o milagre. Qual é o tamanho do milagre que você quer? Qual é o tamanho do problema que sentenciou a tua vida? Sentenciou você, e você está parado, inerte, tem muito tempo. Já estou inerte, pastor, eu já acostumei. Não acostume com nada que seja menos do que aquilo que ele tem para você. Pastor, e o que ele tem para mim? Eu não sei, vai descobrir. Comece a relacionar com ele nesse mundo espiritual diferentemente. Pare de vir para a igreja e comece a entrar no mundo espiritual. Pare de vir para a igreja e comece a entrar em um mundo espiritual, onde somente o teu culto consegue abrir esse mundo espiritual, para que você comece a descortinar e a ver, um vislumbrar de coisas grandes na tua vida. Tem pessoas que elas não alcançam nada nunca. Por quê? Porque são apáticas, paradas, não movimentam, não fazem, não vão. O que faz Jesus parar, Jesus passa. O que faz Jesus parar, atitude de Bartimeu. O que? Chama Jesus: tem misericórdia de mim. Ou seja, eu apresento a minha necessidade que eu tenho de Jesus. Tem pessoas que chegam na igreja e elas querem aparecer para Jesus. Jesus não quer saber de você aparecer para ele, não. Jesus quer que você apresente para ele a necessidade que você tem de Jesus. Qual é a necessidade que você tem de Jesus? O que Bartimeu nos ensina é que ele apresenta para Jesus desde o primeiro momento. Ele ouve e ele não perde a oportunidade. Quando Jesus passa, Jesus não para, porque Bartimeu está cego. Jesus viu o cego lá, sim ou não? Sim ou não? Irmão, Jesus viu o cego, Jesus viu Bartimeu lá. Por que ele para? Não é porque ele viu ele cego que precisava dele. O que ele quer saber se Bartimeu quer ver Jesus. O que ele quer é saber se Bartimeu quer ver Jesus. O que Jesus quer saber é se o cego quer ver Jesus.
E aí o cego vai dar a sua manifestação de querer. O que o cego faz? Ele chama a atenção de Jesus. Age, atitude. Eu vou tomar atitude, eu vou modificar. Você quer que a tua vida modifique? Você quer dar uma guinada na tua vida? Você quer que a tua vida profissional mude? Já entrou num curso de inglês? Está fazendo cursinho? Está cansado de ser gordo, gorda? Está indo fazer caminhada? Já matriculou na academia? Eu estou cansado das roupas não servir para mim. Eu estou cansado do vestido não entrar. Eu estou cansado da calça não caber. Eu estou cansado do paletó. Já tomou atitude? Eu estou esperando um milagre. Que milagre? Isso não precisa de milagre, precisa de atitude. Quer que modifica tua vida profissional? Você já procurou modificar o teu currículo? Quer que a tua empresa alcance níveis, patamares maiores? O que você está fazendo? Quer que a tua vida ministerial seja diferente? Quantos livros você está lendo por semana? Vai, pastor, por semana? Meu amigo, quem quer rapidez, quem quer crescer, não fica contando história, não fica esperando o tempo passar. Quantos livros você já leu? Quantos capítulos da Bíblia você já leu esse ano? Quantas horas de oração você tem dedicado? Você está achando que ele vai chegar com a varinha de condão e vai dizer: a partir de hoje, tu tem um ministério abençoado, pregador de multidões. Jesus não está precisando de pregador de multidões. Não está precisando. Jesus está precisando de altares. Altares. O resto ele faz. Fique de pé comigo. Era mais um dia para Bartimeu. Era um dia normal na vida de Jesus. Caminhando, andando, pregando o evangelho, trazendo libertação. Mas na vida de Bartimeu, Jesus passa por ele. Repita isso comigo para ficar gravado na sua mente. Tem pessoas na igreja que Jesus vai até elas. Tem pessoas na igreja que Jesus passa por elas. E por que Jesus prova quando ele passa por nós? Ele não atenta para nós. Por exemplo, na terra de Gadara, Jesus foi até o gadareno. Em Bartimeu, ele passa por Bartimeu. No tanque de Betesda, Jesus chega até aquele paralítico. Bartimeu, ele passa por ele. É porque ele, não me pergunte por quê, é ele que sabe, mas é porque ele quer testar se você verdadeiramente quer ver Jesus realizando algo na tua vida. Está disposto a mostrar a tua necessidade para Jesus? Está disposto a mostrar? E você sabe por que muitas pessoas, o Espírito Santo, que nem na mensagem está. Você sabe por que as pessoas não recebem o seu milagre? É porque elas não reconhecem a necessidade que elas têm daquele milagre. Nem elas reconhecem a necessidade que elas têm de Jesus atuar naquele lugar, naquilo que ela precisa que atue. Que nessa noite o Senhor possa estar chegando até você, passando por você, mas que independente dele chegar ou de ele passar, você vai até ele. Aquele cego, ele mudou o quadro da vida dele, quando em um ouvir
o pisar e o barulho, ele nem ouviu as palavras de Jesus, ele nem ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu o barulho de uma multidão gritando, cantando, uma multidão que festejava, uma multidão que falava, mas não ouviu a voz de Jesus, porque Jesus estava andando, não estava pregando. Mas que ele entendeu que aquilo ali estava a possibilidade de mudar a história. E quando ele chama por Jesus, ele diz: tem misericórdia de mim, tem. Porque eu preciso. Bartimeu enxergou o quadro de necessidade dele. Tem misericórdia de mim, Jesus. Quando Jesus ouve isso, irmão, o que não pode é eu e você continuar vindo para a igreja e achar que nós não temos necessidade de Jesus fazer um milagre na minha vida e na tua vida. Ele tem necessidade. Eu tenho a necessidade, melhor dizendo. E Ele quer fazer. Todos nós aqui chegamos com uma necessidade. Nós temos algo que o Senhor pode fazer na minha vida e na tua vida. Ele vai fazer. Mas o que vai decidir se Ele vai fazer ou não é como eu vou me mostrar perante Ele. Amém?